Hoje, o quadro Criador de Raça vai contar a história de uma pessoa que fez e ainda faz muito pelo fomento do marchador. Em sua fazenda, na região metropolitana de Belo Horizonte, ele aproveita a vida de fazendeiro para fazer o que mais gosta: montar a cavalo. Quem conta essa história é a Manuela Drummond. No ano de 2006, ele esteve à frente da presidência da ABCCMM e, juntamente com toda a diretoria, trilhou o caminho de fomento ao manga larga marchador. Eu estou falando do criador Eduardo Simões, que hoje vai nos contar um pouco mais sobre a história da fazenda Lapa Vermelha, não é mesmo, Eduardo? Exatamente, espero que eu possa falar um pouquinho sobre a nossa história aqui para vocês. Foi nesta fazenda, em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, que Eduardo Simões cresceu junto da família. O pai dele sempre gostou de criar gado, até o Eduardo se interessar pelos cavalos. Foi quando começou a dar vida ao sonho de criança. O que eu considero e que foi responsável pela base do meu criatório, do criatório da fazenda, foram umas éguas da fazenda do Angaí. Essa história começou com o Dr. Zé Lúcio Rezende, que era amigo do meu pai. Ele foi ao sul de Minas com alguns amigos visitar plantéis tradicionais e no Angaí ele gostou muito daquela tropa naquela época. Comprou umas éguas muito boas, importantes, do criatório do Adeodato Reis Meirelles e irmãos. Trouxe essas éguas para cá. Essas éguas pariram aqui na fazenda Santo Antônio do Mucampo. E uma tarde, com meu pai, nós fomos visitá-lo. E meu pai pediu para ele ceder umas potras para nós, para mim. E o Dr. Lúcio nos cedeu duas potras, a Amado Arizona e a Amado Águia. Foi esse o começo, as matrizes importantes no plantel foram essas. Em maio de 1977, Eduardo Simões resolveu se associar na ABCCMM e selecionar a tropa Lapa Vermelha. Eu considero que você que o criador tem que seguir uma linha, né? Essa é a minha opinião, eu acho que você tem que seguir uma linha. Então eu procurei seguir essa linha mantendo aquela base inicial, esse sangue que contribuiu para o meu plantel. Saímos da sede direto para o local de manejo diário dos animais. Encontramos o Eduardo montado em uma das éguas estimadas, a Fúria da Lapa Vermelha. Eduardo, um bom selecionador da raça, né, manga larga, marchador, tem que passar a perna por cima dos animais? Sem dúvida, eu acho isso a maior importância. Eu acho que a seleção, ela parte da função e a marcha é o nosso diferencial, né? Eu acho que a pessoa que monta, o criador que monta, ele vai ter mais facilidade para criar, ele vai ter mais facilidade para selecionar. Eu acho importante, além de ser um grande prazer. Vamos então conhecer como é o criatório. Bom, aqui, como eu te disse, não é um aras, é uma fazenda. Isso. Uma fazenda que se dedica à criação de gado giro e de cavalos manga larga marchador. Então a minha estrutura aqui é uma estrutura muito simples. A eguada fica basicamente a pasto. Os potros novos, desmamados, logo depois da desmama, eles são tratados, mas em seguida vão para os pastos e são criados a campo. Bem do lado ficam as baias. As cocheiras são cocheiras simples, como eu disse, confortáveis, né? Tem 4x4, né? E os cavalos se adaptam bem a elas. Aqui tem um cavalo em condomínio, que é um filho do trilho. Ele chama Morro Grande do Conforto. É um cavalo novo, de 4 anos, que a produção começou a nascer. A produção dele, esse ano, foi a primeira produção dele. Então, os potros e potras ainda estão mamando. Ele é um condomínio também desse cavalo. Andando mais um pouco, chegamos ao piquete dos potros desmamados. Tem uma pelagem que você gosta mais? Eu tenho. Pedrez, o tordilho pedrez, para mim, é a pelagem do meu gosto. Uhum. E castanha, as duas pelagens que eu mais gosto. Todos os animais são bons, né? Não é a pelagem que determina a qualidade do animal. Claro. Mas a minha predileção é por essas duas pelagens. Aqui a gente está vendo também que você produz seu próprio feno, não é isso? É verdade. Nós temos aqui na fazenda outros campos de feno e todo o feno utilizado na fazenda é produzido na fazenda. Você conseguindo produzir esses alimentos na fazenda, provavelmente você vai ter um custo menor. E esse é o objetivo, porque a atividade é uma atividade de margens muito baixas.
Então a gente tem que tentar ter um custo bom para salvar o negócio. Agora é a vez das éguas. Eduardo faz questão de nos mostrar qual é a égua preferida. Ela chama Gaia da Lapa Vermelha. Essa, o pai nasceu aqui, é o Zion da Lapa Vermelha. A mãe está aqui viva, chama Banda da Lapa Vermelha. A avó nasceu aqui, a bisavó nasceu aqui. Então, não é orgulho, não. Eu acho bom ter um animal genuinamente Lapa Vermelha e que eu gosto muito. Eu acho ela muito boa de andamento, boa mãe, boa, cria bem os filhos, uma égua de ótimo temperamento. Acho que essas razões são as razões que me fizeram gostar muito dela. Outra égua de destaque do Aras é a Barcelona da Lapa Vermelha. Essa também é uma égua que nós gostamos muito. É uma égua, a mãe nasceu aqui, a avó nasceu aqui, o pai morreu, era o Zion, da Lapa Vermelha. Então é uma égua que tem a raça da base da fazenda. Mais um animal que ele faz questão de montar e nos apresentar, o Garanhão Fantasma D2. Então, é um cavalo de um sangue que nós gostamos muito, nessa linha lá do D2, lá do Ringo, né, do Charlie, que é o pai dele, que é filho do Ringo, com as éguas filhas do Chimango. É um cavalo que nós achamos que pode contribuir aqui para o nosso trabalho. Eduardo buscou a praticidade na criação do marchador. Como a tradição por aqui sempre foi o gado gir, ele usa os próprios cavalos para a lida dos zebus. E numa fazenda de 1.200 hectares, criar duas raças com tanta maestria requer dedicação. Mas o que será que é mais fácil? Eu considero de equinos mais difícil um pouco, na minha opinião. Por quê? Porque tem o andamento. No boi você não monta, no boi você mede o leite, mede a carne, né? A arroba que você ganha, a quantidade de leite que a vaca produz e tal. O cavalo tem o andamento, que é o diferencial. Então, eu acho que é mais difícil criar cavalo, na minha opinião. Difícil? Não muito, Eduardo. Para quem já está há 40 anos criando marchador, deve existir um segredo. Sem genética não há nada. Eu acho que esse é o grande, é o grande rumo que a gente tem que ter. É o da genética, da boa genética. Muito bacana, né? Ver o Eduardo curtindo a vida com manga larga machador.